sejam bem-vindos, alunos da quinta etapa do EJA. Sou a professora Audilene Santiago, estarei com vocês nessa aula aí que vamos conhecer como viviam aí os nossos antepassados. Vamos lá ver o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula são os primeiros povoadores da Terra. Isso mesmo, nós vamos conhecer como viviam esses nossos primeiros ancestrais. Trago para vocês aí uma imagem, né, que vem mostrar, vem enriquecer a nossa aula, nos ajuda aí a compreender como eram esses nossos primeiros ancestrais. Podemos visualizar aí, né, o formato do rosto, o formato do corpo, né, coberto por pelos. Aí a gente vai conhecer essas características ao longo da nossa aula. Então, esses primeiros povoadores são os hominídeos. Isso mesmo, os primeiros seres humanos foram chamados de hominídeos. Eles habitavam aí a parte sul e oriental da África, entre 4 e 2 milhões de anos atrás. Por isso, a África é chamada também de berço das civilizações, porque foram lá que surgiram os nossos primeiros ancestrais. Trago para vocês outra imagem também para enriquecer aqui a nossa aula, né, que demonstra aí como vocês podem observar as características, né, do formato dos pés, das mãos, da questão da coluna ereta. Tudo isso nós vamos ver ao longo da nossa aula, essas características, né? Com a evolução, ele chegou a uma única espécie. Primeiro, o Australopithecus, né? Depois a gente vai ver que vai surgir aí os hominídeos, que nós vamos ver aí as características deles ao longo da nossa aula. Milhões de anos se passaram e os hominídeos continuaram aí evoluindo, adaptando-se cada vez mais à vida no solo. À medida que foram evoluindo, os homens passaram também a desenvolver tarefas cada vez mais complexas. Criaram ferramentas e começaram até a plantar. Isso mesmo. Então a gente vai ver aqui as características de cada um. Vamos lá para as características primeiro do Australopithecus. Vamos lá. O Australopithecus não pertence ao gênero Homo, que são aí os hominídeos. O Australopithecus, ele andava sobre os dois pés. Tinha o corpo coberto de pelos e o cérebro dele era muito pequeno. Observem aí essa questão do cérebro ser muito pequeno. Né? A gente pode aí observar que esse era um dos primeiros ancestrais. A gente vai ver que com a evolução essas características vão mudar. E eu trago para vocês as características então do primeiro Homo habilis. Como era um Homo habilis? Ele tinha o cérebro um pouco maior, né, que a do Australopithecus. Foi o primeiro a produzir aí as ferramentas a partir de pedras. Isso mesmo, as primeiras ferramentas, um Homo habilis, que vem aí de habilidoso, porque ele vai ter essas habilidades, vai começar a desenvolver essas habilidades. Ele foi aí o primeiro a produzir essas ferramentas, utilizando das pedras, né? As suas primeiras ferramentas eram feitas a partir das pedras. E logo nós vamos ver agora as características do Homo erectus. Isso mesmo, o Homo erectus, ele produzia instrumentos um pouco mais aperfeiçoados. Então, vamos observando que com o passar da evolução, eles vão aperfeiçoando cada vez mais. E aí a gente vai observar também que quanto ao tamanho do cérebro, ele também vai aumentando. Então, a gente vai perceber, né, que aí a caixa craniana vai aumentar também de tamanho. Então, esse produzia instrumentos mais aperfeiçoados, tinha o cérebro maior do que o do Homo habilis e era também mais alto. Foi o primeiro a utilizar o fogo em benefício próprio, para se aquecer e para cozinhar os alimentos. Olha só que interessante, o fogo que vai ser chamado aí de primeira tecnologia. Isso mesmo, o fogo vai ser visto aí como a primeira tecnologia da humanidade. Vai ser utilizada aí para cozinhar, para se aquecer e também para afugentar, né, ali animais perigosos. Acredita-se que foi o Homo erectus que iniciou a viagem que resultou no povoamento de todo o nosso planeta. Primeiro ele sai ali da África e vai para a Ásia inicialmente, e depois vai ali, né,
indo para todo o restante do planeta, fazendo essa viagem aí, essa migração, indo para o restante do planeta. Então, foi aí o Homo erectus o primeiro a fazer aí, né, essa migração para os demais continentes. Trago para vocês também o Homo neanderthalis, que surgiu aí em uma região um pouco mais fria, na era glacial. Embora fosse mais baixo, era muito parecido com os homens de hoje. Foi provavelmente o primeiro a ter o hábito de enterrar os mortos, indicando aí, segundo alguns historiadores, uma preocupação com a vida pós-morte. Então tinha aquela preocupação, né, em enterrar os seus mortos e não simplesmente deixá-los. Então nós vemos aí, esse é o Homo neanderthalis. Vamos agora para o Homo sapiens, que sapiens vem ali do homem pensante, né? O homem sábio. A maioria dos cientistas acredita que o Homo sapiens é resultado da evolução de outras espécies do gênero Homo. Muitos acham que o neanderthalis e o sapiens eram uma única espécie. Então tem essa divergência aí, mas sabe-se que o Homo sapiens era o homem mais pensante, né? Aquele homem que vai adquirir as características mais próximas das nossas. Então tudo isso, todas essas características mostram que nós fomos aí aos poucos o quê? Evoluindo. Isso mesmo, nós fomos evoluindo, nós passamos por esse processo de evolução. Esses são os nossos ancestrais. E esse período todo a qual esses ancestrais viviam chama-se pré-história. O termo pré-história quer dizer aquele período antes da escrita, isso mesmo. Todo o período compreendido ali na qual o homem não conhecia a escrita chama-se pré-história. E na pré-história foi dividida em períodos. Entre eles, o primeiro período, que é o período paleolítico. Vamos ver aí as características do período paleolítico. A história humana está dividida em períodos. Lembra que eu falei para vocês? A pré-história está dividida em períodos. Um desses períodos é o paleolítico. É o primeiro dos períodos e está compreendido aí entre 2,7 milhões de anos até 10 milhões de anos atrás. Olha só. Nesse período aí, os grupos humanos, eles começam a utilizar utensílios mais sofisticados. Lembra que os primeiros utensílios eram feitos de pedra? Já aqui nós vamos ver os utensílios sendo feitos de chifres de animais e também ainda das rochas. E eles foram aos poucos nesse período desenvolvendo o quê? A caça e também eles tinham uma certa característica que é peculiar desse período, que é serem nômades. Professora, o que é ser nômade? É migrar de um lugar para o outro. Professora, e por que o homem do período paleolítico era nômade? Vou marcar aqui para vocês essa palavrinha para vocês não esquecer. Nômades porque migravam aí de um lugar para o outro. E por que eles ficavam migrando, professora? Em busca de alimentos. Eles não produziam o seu alimento, eles viviam ali da caça, né, daqueles animais que já estavam à disposição ali na natureza. Eles eram coletores, então eles coletavam frutos, né, ali para se alimentar. Então eles não produziam o próprio alimento. Então, por isso era importante eles terem esses objetos aí feitos de chifres de animais, de pedra, porque era uma forma de utilizar na caça e também uma forma de proteção. Então, formando esses objetos pontudos ou com umas lascas, né, eles poderiam utilizar como uma forma de proteção. O homem do paleolítico, ele possui afeição familiar. Eles fazem uso do fogo, que foi a principal descoberta aí da humanidade. Lembra que eu falei para vocês que o fogo é visto como uma das descobertas que mais foram importantes aí para a humanidade, porque a partir do fogo, né, muita coisa vai se desenvolver. Então esse é visto aí como uma das nossas tecnologias, é o fogo, acreditem só. Então esse período do Paleolítico também ficou conhecido como outro nome, que é a Idade da Pedra Lascada. Isso mesmo, porque os seus utensílios, lembrando aí, eram feitos de quê? De pedra. Então o Paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada.
Nome decorrente aí, a gente vai observar justamente dessa habilidade desenvolvida por esses primeiros seres, essa habilidade aí de fazer a partir da pedra os seus utensílios. Então, esses primeiros seres humanos fabricavam aí ferramentas e instrumentos de trabalho a partir da pedra, de rochas. Utilizavam ainda ossos e dentes de animais como ferramentas. Lembra que eu falei para vocês? Eles eram o quê? Coletores e caçadores, ou caçadores e coletores. Eram caçadores e coletores e nômades. Não esqueçam. Caçadores, coletores, nômades, ou seja, migravam de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida e também em busca de quê? De alimento. Em busca ali das frutas que eles podiam coletar, né, dos frutos, em busca ali de melhores locais em que eles poderiam se proteger e caçar também. Então, uma das grandes características do homem do Paleolítico é essa questão de fazer os utensílios a partir do uso das pedras e também ser caçadores e coletores nômades. Vamos lá ver aí como viviam um pouco mais esses hominídeos. Vamos lá. Grande parte do tempo, os hominídeos se dedicavam a conseguir alimento. Nesse processo aí, iam migrando de um lugar para o outro, em busca de alimentos. Quando se esgotava o alimento em uma região, eles migravam para outra região em busca de alimentos. Então, eles se deslocavam constantemente em busca aí de alimentos de uma região para outra, né? Lembrando que isso era uma forma de eles terem melhores condições de vida. Né? O alimento é a base aí da vida humana. Então, eles precisam de alimentos. Então, eles vão migrar de uma região para outra de acordo com a necessidade, a busca por alimento. Né? Então, por melhores condições de vida. Não tinham como se proteger de doenças. Isso aí é um detalhe muito importante. Né? Não havia, imagina aí, remédios, né? Não havia medicina, então eles não tinham como se proteger das doenças. E por conta disso, uma simples fratura no osso, ou seja, um osso quebrado, um resfriado, uma dor de dente, poderia levar eles à morte. Olha só que interessante. A expectativa de vida do ser humano nesse período era muito baixa, atingindo aí um pouco mais de 20 anos de idade. Hoje, se você vê uma pessoa de 20 anos, você diz o quê? Que ela é jovem, é uma pessoa jovem, uma pessoa que está aí com todo o gás, com toda a vida pela frente. Mas nesse período, a expectativa de vida era muito baixa. Então, chegar a 20 anos era como se fosse ali chegar à velhice. Então, a expectativa de vida era muito baixa. Eles chegavam ali, no máximo, a atingir 20 anos de idade, né? Justamente porque não tinham uma condição de saúde, não tinha como remédios, né? Eles não tinham como se prevenir das doenças. Então, como a gente viu, uma simples fratura no osso, um osso quebrado, né, um resfriado, uma dor de dente, já levava eles aí à morte. Então, a expectativa de vida muito baixa nesse período. E eu trouxe para vocês agora uma parte muito interessante, que fala da arte no período paleolítico. Tinha arte, professora, nesse período? Sim. O período paleolítico, né, a gente vai observar que tinham as chamadas pinturas rupestres, que são aqueles desenhos feitos nas cavernas, na parte de dentro das cavernas. Então, havia sim arte, e foi a partir também dessa arte, né, dessas gravuras aí no interior das cavernas, que se pode estudar esse período. Lembrando que esse período não tem nada registrado, né, ali, porque não havia escrita. Então, é tudo através do meio dos achados arqueológicos, dos fósseis e também das pinturas rupestres, que nos ajudam a compreender como o homem vivia nesse período. Então, de um modo geral, a hipótese mais defendida é sobre o objetivo da arte no Paleolítico
é que os primeiros objetos de arte não eram utilitários ou adornos, mas uma tentativa deles controlarem aí as forças sobrenaturais, né, já voltada aí para a religiosidade. E segundo especulam os arqueólogos, obter a simpatia dos deuses e os bons resultados na caça. Trouxe para vocês aí, né, além dessa pintura rupestre que está aí representada, trouxe também uma escultura que é do período paleolítico. A escultura, né, aí da escultura paleolítica são famosas as estátuas com características femininas, né, de pequenas dimensões, designadas essa daí genericamente por Vênus. Observe que lembra aí uma mulher, né, as características aí dessa escultura do Paleolítico. E aí, gostaram da nossa aula? Nossa aula foi muito interessante. Podemos aí observar as características dos hominídeos, né? Conhecer um pouco mais dos hominídeos. Agora vamos para a nossa DLI. Lembrando que vocês têm que participar aí da nossa DLI. Vamos lá para a DLI. A nossa DLI de hoje tem aí duas questões, né? Eu vou deixar vocês com uns minutinhos, lembrando que vocês têm que participar, interagir no chat, respondam as nossas duas questões. Daqui a pouco a gente volta aí para o nosso momento de interatividade para fazer a correção da DLI. Vamos lá?
Retornamos aí para fazer esse momento de interatividade, também de correção da nossa DLI. Deixei para vocês duas questões para que vocês aí lessem e respondessem. Não esqueçam de participar, interagindo no chat. Temos aí colegas à disposição aí para realizar com vocês esse momento aí de tirar dúvidas. Nós temos aí a professora Pet e o professor Ananias que estão à disposição no chat, então qualquer dúvida, vocês estão aí sendo assessorados. Lembrem-se sempre de participar, interagir, porque é muito importante a participação de todos vocês na nossa aula. Vamos lá para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão diz o seguinte: destaque 2 feitos do Homo erectus que mudaram os rumos da existência do homem no planeta. Olha só, o Homo erectus, o nome erectus vem justamente da mudança na postura da sua coluna. Ele vai ficar cada vez mais com a coluna reta, né? Lembrando, fazendo um movimento para vocês entenderem, a coluna reta, então vai ter essa diferença aí. Então o nome Homo erectus vem justamente dessa mudança na postura, né? Então a gente vê aí que é uma das características do Homo erectus. E vocês aí estão participando no chat, interagindo conosco, respondendo. Trago aí para vocês o comentário aí da nossa questão, né? Lembrando aí que o Homo erectus, ele também fez aí uns instrumentos, foi aperfeiçoando instrumentos.
e ele também teve uma característica muito importante. Lembra que eu falei da nossa primeira tecnologia aí, que vai revolucionar e vai mudar a vida do ser humano na Terra, que é a descoberta e o uso e o domínio do fogo. Isso mesmo, o uso do fogo é benefício próprio para se aquecer, para cozinhar os alimentos. Então essas eram aí características importantíssimas aí do Homo erectus. Lembrem só, Homo erectus pela postura ser um pouco mais ali reta, né, a gente pode dizer assim, e também ali aperfeiçoou ferramentas, desenvolveu e aperfeiçoou ferramentas e também descobriu aí o fogo. Viu que legal? Agora vamos para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão, nós temos aí, a partir do que nos foi apresentado hoje na nossa aula, se você perdeu alguma coisa, você pode rever a nossa aula depois, né, a partir do que foi apresentado em aula e de seus conhecimentos, apresente aí um pequeno resumo de como viviam o homem aí no período paleolítico. Lembrando, né, que aí a pré-história ela é dividida em períodos. E o período que nós abordamos hoje foi o período paleolítico ou o período da Pedra Lascada, que também era o outro nome, né, que aí denomina esse período. Então vamos lá, participem, interajam, tem professores aí à disposição para responder vocês no chat. Então vamos à nossa resposta, como viviam aí esses homens no período paleolítico. Grande parte do tempo, os homens do período paleolítico dedicavam-se a conseguir alimentos, lembra? Então eles migravam de um lugar para o outro em busca de alimentos. Eles eram, por sua vez, nômades, isso mesmo. Eram nômades, caçadores e coletores. Lembra que eu falei para vocês na nossa aula? Migravam de um lugar para o outro em busca de alimentos, né? Então eles viviam ali do que a natureza oferecia, eles não produziam seus alimentos. Eram caçadores e coletores de frutos. Eles não tinham como se proteger das doenças. Lembra que nós falamos aí que uma simples fratura de osso, um resfriado, uma dor no dente poderia levar eles aí à morte. A expectativa de vida nesse período era muito baixa. Lembra que eu comentei com vocês? Hoje, um rapaz de 20 anos é um rapaz jovem, está ali, né, com todo o gás, né, com toda uma vida pela frente. Mas, nesse período, a expectativa de vida era muito baixa. Então, um homem de 20 anos, um hominídeo de 20 anos, já estava ali na sua fase da sua velhice. A expectativa de vida, por sua vez, então, era muito baixa. O hominídeo vivia pouco mais aí, então, de 20 anos. E aí, foi muito bom estar aqui com vocês nessa nossa aula. Espero que tenham gostado, que tenham enriquecido seus conhecimentos, que tenham feito aí anotações importantes. E agora nós vamos aí para a nossa próxima fase do EJA, EJA sexta etapa. A sua aula continua no próximo vídeo.